Oi, galerinha, aqui é a professora Andréia de Filosofia do Colégio Sacramentinas de Vitória da Conquista. Hoje estou com vocês aqui para a gente resolver duas questões de filosofia acerca do pensamento científico, quando ele surge. Por que a escolha para estas questões? Essa escolha ela é extremamente intencional. Por quê? Porque é o conteúdo que é sempre recorrente no nosso Enem desde o seu ano de lançamento. Então hoje iremos responder uma questão sobre o racionalismo e outra sobre o empirismo. Tudo bem? Quando a gente responde, a gente vai aprender um pouquinho os macetes para a gente entender essas questões, gravar na nossa memória informações extremamente importantes. Tudo bem? Vale lembrar que quando a gente fala do pensamento científico, estamos falando do pensamento da modernidade, que surge para nós a partir do século XVII e século XVIII. Século este que traz para nós a importância do método científico. Então, bora lá para a questão número 1. Do que ela fala e de quem ela fala e qual é o pensador que ela vai abordar aí para nós. Essa questão é do Enem de 2016. E ela vai falar assim. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros. Se nosso espírito não for capaz de responder toda espécie de problemas, não nos tornaríamos filósofos, por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. René Descartes, Regras para a Orientação do Espírito. Olha só como é que o texto é legal. Ele já está falando para nós qual é o seu propósito. Qual é o propósito aqui da filosofia racionalista de René Descartes? Falar sobre um conhecimento científico. Conhecimento científico é marca do pensamento da modernidade. Ou seja, já estamos falando aqui do surgimento do método. A ciência ela se torna o que é justamente pela existência do método. Bora lá para o nosso excerto? Bora lá para o que eles querem de nós? Na sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da. Olha só, a gente já está falando o quê? O que o autor, de que maneira, o que é o conhecimento para René Descartes? Como é que este conhecimento é formulado? Se ele é um racionalista, eu já devo ter em minha mente que ele é um pensador que nega todo o conhecimento que vem das sensações. Ele nega todo o conhecimento que vem dos órgãos dos sentidos. Ele só valoriza o conhecimento advindo da razão. Olha só como ele começa com a ideia de matemáticos. Ele está já nos dando a resposta para a nossa questão. Por quê? Porque a matemática é uma ciência clara, pura e verdadeira. Ela é exata, não há erros. Da mesma maneira que ela se formula para nós aonde? Em nossa mente, em nossa memória, no pensamento. Bora lá para as alternativas? Alternativa A investigação da natureza empírica. Para lá, o que é a natureza empírica? Não é a gente poder usar da experiência? Não é a gente usar os órgãos dos sentidos para a gente poder conhecer? O racionalismo fala de experiência? Não. Ele fala o contrário. Que a experiência não é válida. Que a experiência ela nos engana. Que a gente precisa tomar cuidado com ela. E que este não é a melhor forma de produzir o conhecimento. Então, o conhecimento para ele não advém dessa experiência. Não vem daquilo que é empírico. Então, a alternativa A está errada. A alternativa B fala o quê? Retomada da tradição intelectual. Olha só, o que vem a ser a tradição intelectual? Ele lá no texto ele também falou sobre Platão e Aristóteles, mas ele não falou no seu texto aí sobre os medievos, sobre os pensadores do medievo e os pensadores do período renascentista. Quando ele fala da gente ler estes pensadores lá no texto, olha o que ele fala. Se ficarmos presos a isso, será meramente história e não ciência. O que nós estamos esperando aqui é o quê? Produzir ciência. Então, esta alternativa também está errada. Olha a alternativa C. Imposição de valores ortodoxos. O que ele quer com essa ideia de valores ortodoxos? Valores não é aquilo que a gente carrega enquanto princípio. Quando eu falo de ortodoxo, não é aquilo que é imposto e que não me permite uma reflexão e que não me permite discutir com este saber. O nosso texto está falando sobre valores? O nosso texto fala sobre essa ortodoxia? Não. O nosso texto está falando sobre o racionalismo, sobre a razão, sobre a ciência, de que o conhecimento científico, este sim, é o verdadeiro. Apenas a ciência me dá a verdade.
Bora lá para a assertiva da letra E. A gente vai pular a letra D. O que a E fala para nós? Liberdade do agente moral. Novamente, se eu falo de agente moral, eu estou falando de princípios. A questão lá em cima, o texto fala de princípios, o texto aborda em algum momento a moralidade de um tempo, as regras de convivência de um determinado grupo? Não, ela está falando do pensamento científico. Novamente, ele critica o quê? Não podemos estar presos à leitura dos textos tão somente de Platão e Aristóteles, porque se assim fizermos, estaremos presos somente à história. Devemos produzir ciência. Olha só a assertiva D, a autonomia do sujeito pensante. Por que essa vai ser a nossa assertiva correta? Pelo fato dele trazer um elemento primordial da filosofia racionalista de René Descartes. Qual é? Penso, logo existo. O sujeito que pensa, o sujeito que tem consciência do seu pensamento, que tem noção de quem ele é o sujeito que atinge o conhecimento a fim de buscar a ciência, porque ele vai ser capaz de aplicar o método. Este sujeito é aquele que faz o exercício da razão. Vale lembrar que no racionalismo, o conhecimento ele é inato, está em mim. É a razão que me dá a condição de lembrar dele. Tudo bem? Lembre-se sempre dessa frase de René Descartes. Penso, logo existo. Dita lá no livro Meditações Metafísicas. Ela será muito importante para vocês quando se deparar com questões de Descartes. Por quê? Porque ela resume a filosofia de Descartes para nós. É um lembrete. O homem é um ser pensante. Enquanto pensante, ele é autônomo. Ele não está atrelado nem ligado a ninguém. Tudo bem? Vamos lá para a segunda questão? Essa é uma questão de 2018, tá? Do Enem de 2018. E ela vai dizer assim. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples, que são cópias de uma sensação ou de um sentimento anterior. Mesmo as ideias, que à primeira vista parecem mais afastadas da origem, mostram a um exame mais atento ser derivadas dela. David Hume, Investigação sobre o Entendimento Humano. Olha só, o texto já falou para nós o que é o conhecimento aí e do que ele trata. Se ele fala de sensações, ele é um texto do empirismo. Eu preciso da sensação para conhecer. Olha só o que pedem de nós aí. Depreende-se desse excerto da obra de Hume que o conhecimento tem sua gênese na. Bora lá? O que é gênese? Origem. Então, quero saber qual é a origem do conhecimento para David Hume. O texto já falou para nós, só que a gente precisa estar atento ao texto. De que maneira? Como é que ele está posto aí? Bora lá? Ele fala de ideias e sensações. As ideias são derivadas de uma sensação. Só que essa sensação ele dá um outro nome. Qual o nome que David Hume dá? Impressão. Se eu sei que nasce das impressões e que as ideias são derivadas dessas impressões, porque elas são memórias das impressões, eu já sei que eu estou falando de um nascimento aonde? Pelos sentidos. Então, bora ver onde é que está a nossa resposta aí? Olha só o que a letra A fala. Convicção inata. Nós acabamos de falar que inatismo é do racionalismo. Não há uma convicção inata. Da mesma maneira que a gente não consegue perceber isso no texto. O próprio escritor fala, está no texto a resposta. Está no texto, você precisa voltar lá para ver. Questão B, dimensão a priorística. Esse termo a priorístico aí é de um filósofo posterior a David Hume. Qual o nome deste filósofo? Immanuel Kant, que vai ser influenciado pela filosofia de David Hume. Ele vai falar que existem coisas a priori, existem condições para o conhecimento que são a priori e elas estão no sujeito. Estamos falando aqui de Kant? Não. Estamos falando de quem? De David Hume. Então a gente pula essa assertiva. Ela não é a que nós queremos agora. Letra C. Elaboração do intelecto. O que vem a ser o intelecto? Não seria o pensamento, não seria a mente? Mas a gente está falando de elaboração do intelecto ou de como surgem as ideias? A questão pergunta lá para nós como é que as ideias surgem. Elas não surgem no intelecto. Por que não? Porque elas não são inatas, elas não são da razão, elas são da sensação. Então, preciso da experiência. Olha a letra E, realidade transcendental. Por que ela fala de realidade transcendental? Porque, novamente, está falando usando uma palavra para falar daquilo que está fora do sujeito. Mas este fora aqui, gente, não tem nada a ver com experiência. Tem a ver com o pensamento, com a ideia, com proposições. Nesse sentido aqui, não é o sentido de sensação.
Poderia parecer, porque transcendental, que não está em mim. Mas não é o caso aqui. Qual é a assertiva correta? A letra D. O que ela fala para nós? Percepção dos sentidos. Ou seja, as impressões são percepções dos sentidos. O homem percebe através dos órgãos dos sentidos, os objetos, para posteriormente formular uma ideia. Tudo bem? Viu que é só a gente prestar atenção no texto, a gente olhar com calma que a resposta está lá? Desse jeito, a gente sempre vai acertar. Se a gente ler com calma, respirar, a gente vai acertar nossas questões. E eu tenho certeza que vocês serão brilhantes. Vocês irão, como a gente diz aqui na Bahia, brocar na prova do Enem. Tá bom? Vão fechar, serão sucesso. A gente vai ver chuvas de nomes aí de aprovação. Sucesso e até a próxima!